Em tempo de tanta complexidade para entender o consumidor, suas várias facetas e etc., será que a gente está atento a um assunto talvez mais básico do que todas os múltiplos momentos e ocasiões de consumo? Por exemplo, pensando na questão do poder aquisitivo, em quais as diferenças desses consumidores conforme suas classes socioeconômicas? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, e eu queria, antes de entrar para o vídeo propriamente dito, queria fazer só um comentário aqui sobre nosso novo cenário. A gente, ao comemorar um ano de trabalho remoto, trabalhando de casa, no nosso escritório em casa, da nossa varanda em casa, a gente tomou a decisão de começar a voltar à normalidade, retomando ou partindo aqui para um escritório próprio. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado à minha encantadora esposa Selma, o meu cunhado brother, o Rogério, que deram uma mão pesada aqui para fazer esse escritório estar pronto já para a gravação a partir de hoje e para os nossos dias de trabalho ao longo dos próximos muitos tempos. Obrigado, turma, e vamos lá. A primeira parte dessa discussão é dizer claramente: a gente entende que a cada dia falar sobre o consumidor significa entender muito mais nuances, muito mais segmentação, muito mais detalhes, essas questões que a gente já tinha comentado, qual é o momento de consumo do qual a gente está falando, qual é a ocasião de consumo, etc. Tudo isso está absolutamente no radar da gente, mas o que a gente também entende como crucial é dar um passo atrás e falar: o Brasil é formado por classes socioeconômicas, a população do Brasil é formada por classes socioeconômicas muito distintas. E a gente queria dar um zoom nesse tema em particular para ajudar a pensar o que é que isso impacta na proposta de valor de cada um, no posicionamento de cada um dos seus estabelecimentos, das suas redes e mesmo daqueles que abastecem esse mercado. Então a discussão da gente tem como pano de fundo justamente essa questão mais da segmentação, de uma grande segmentação socioeconômica da população brasileira. Se a gente pegar os números da ABEP, né, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, o que a gente vai ver é que a gente tem aproximadamente 24% da população brasileira como sendo partes das classes A e B, um pouquinho menos de 1/4 da população. E para situar um pouco qual é o range, né, qual é esse intervalo entre o que é uma pessoa de classe A, a gente está falando de alguém que faz parte de uma família que tem uma renda média mensal aí um pouco superior a R$25 mil, e daí vai para o AA, para o AAA, que a gente chama de A gargalhada, e vai muito além disso. Mas na média, a gente está falando de um extrato da população com uma renda média familiar de R$25 mil. A base desse extrato AB, que seria a classe B2, a gente está falando de uma pessoa que faz parte de uma família com uma renda de aproximadamente R$6 mil por mês. Então, isso a gente já qualifica, aquele 24% da população está dentro desse intervalo de renda. Quando a gente desce para o degrau da classe C, o que a gente vê é que a gente tem um contingente de pessoas muito maior, 48% da população brasileira está dentro daquilo que a gente considera como classe C. E se a gente pegar a parte de cima da classe C, ou seja, o que a gente chama de C1, a gente está falando de pessoas que fazem parte de famílias com uma renda de um pouco mais de R$3 mil por mês. Se eu pegar o C2, estou falando de pessoas com uma renda média familiar de R$1.800. Por que isso tudo é importante? Porque, obviamente, a capacidade de gastar com alimentação fora do lar tem uma proporção direta com a renda que essa família tem disponível ou que essas pessoas têm disponível. E aí vem talvez o fato mais curioso que a gente deriva aí das informações do IBGE, que é o fato de que, seja na classe A ou seja na classe C, o quanto percentualmente representa o gasto com alimentação fora do lar é tudo muito parecido. Então a gente vai de uma classe A, em que 4,2% do seu gasto é com alimentação fora do lar, até a classe C,
em que você tem aí perto de 4,5%, 4,9% do gasto com alimentação fora do lar. Então até aí a gente fala, bom, então quer dizer que os consumidores gastam mais ou menos a mesma coisa com alimentação fora do lar, o que significa que eu tenho um potencial parecido para qualquer classe social? Percentualmente sim, mas percentualmente não conta, o percentual não conta a história que nos interessa, que é quanto de dinheiro disponível cada classe tem para o gasto no food service, ou para o gasto com alimentação fora do lar de uma forma geral. Então, se a gente pegar uma família, por exemplo, de classe A, com mais de R$25 mil de renda média familiar e gastando mais de 4% na alimentação fora do lar, a gente conclui que a gente está falando de mais de R$1.000 por mês habitualmente gastos com alimentação fora do lar. Quando eu vou para uma família de classe C, ou de classe C2, por exemplo, que é mais de metade da classe C, eu pego um brasileiro que tem uma renda média familiar de mais ou menos R$1.800, com 4,5%, 5% de gasto com alimentação fora do lar. Então, fazendo uma conta grosseira, essa família tem algo como R$100, se for uma pessoa de classe C1, R$150 por mês disponíveis ou habitualmente gastos com alimentação fora do lar. Esquece o percentual, vamos para volume de dinheiro. Eu tenho mais de R$1.000 gastos por mês na classe A e R$100 a R$150 por mês disponíveis para gastar com alimentação fora do lar na classe C. E isso posto é que a gente vai para a conclusão, talvez a mais importante, e essa é a principal intenção desse vídeo, que é discutir o quê? Na classe A e B, o consumo no food service não só tem um valor mais alto, mas o hábito de consumir, o quanto esse hábito de consumir já está arraigado na rotina das pessoas, o quanto eles já exploraram muitas possibilidades e muitas variedades do que é consumir fora de casa, tudo isso está muito estabelecido. Então, para o empresário que está posicionado para atender um consumidor de classe A e B, o principal desafio dele não é estimular o consumidor a passar a consumir. Não é introduzir esse consumidor no universo do consumo da alimentação fora do lar. O desafio desse empresário é conquistar participação de mercado. É aumentar a participação dele, do estabelecimento dele, no bolso ou no cartão, né, de cada um dos consumidores de classe AB. Porque ele já tem o hábito, ele já quer consumir, já faz parte daquilo que ele gosta, daquilo que ele pode consumir, ele tem poder aquisitivo para aquilo, ele está acostumado a consumir. O desafio é levar o consumidor a consumir no seu estabelecimento e não no estabelecimento do vizinho ou não no outro estabelecimento e etc. E para isso significa o quê? Que encantamento que eu proporciono para esse consumidor? Que proposta de valor que eu apresento para esse consumidor para que ele queira consumir no meu estabelecimento ou pedir do meu delivery e não de outro? Que experiência que eu proporciono que dê sentido a esse consumidor preferir o meu prato, o meu ambiente, o meu restaurante e não outro. Então esse é o jogo do estabelecimento que está voltado ao público AB. Quando a gente fala do público C, nada disso é mentira. Só que a gente tem que considerar que antes da sedução, do encantamento, da experiência e etc., eu tenho que proporcionar uma coisa. Eu tenho que me mostrar e eu tenho que ser acessível para um consumidor que não tem esse poder aquisitivo equivalente ao consumidor de classe AB. Não é que ele não deseje uma boa experiência ou o encantamento, um bom serviço, um prato bacana, um lanche legal e etc. Mas eu tenho que lidar, antes de tudo, com a restrição orçamentária desse consumidor. Muitas vezes a gente percebe que a proposta de valor de um restaurante, ou de uma lanchonete, ou de uma padaria, encaixa mais para um público, menos para o outro, e isso tem relação direta, sim, com o poder aquisitivo. Se a gente pensar essa discussão no consumo presencial ou no consumo pelo delivery, por exemplo, não muda muito. Em muitos casos no delivery, a gente percebe que a dificuldade de alguns clientes ou de alguns consumidores pedirem determinadas opções pelo delivery, sejam opções de qual prato, qual lanche ou de qual restaurante, tem a ver com o fato de que realmente não cabe dentro de um orçamento restrito dele. Então, qual é o desafio? Criar opções que se encaixem num orçamento restrito. Então, genericamente, são dois desafios bem distintos.
E para encerrar, o que é importante no entendimento da gente? Antes de tudo, que cada empresário e seu estabelecimento e a sua empresa, né, o seu restaurante, ou seja, o gênero que for de estabelecimento, que ele defina claramente para que público ele vai trabalhar. Porque isso vai, antes de qualquer coisa, dizer qual o tamanho da agregação de valor e de qual preço que você vai poder cobrar para que ele encaixe no orçamento de populações que têm poderes aquisitivos muito diferentes. Essa é a mensagem, espero que tenha sido útil. Deixa teu comentário, me diz o que você acha sobre esse tema. Estou te aguardando nos outros vídeos aqui no canal. Obrigado.